O senhor sendo ministro da Justiça e da Segurança Pública, como o senhor vê a justiça parece que trabalhando a favor do crime? Apesar de toda a dificuldade que esse governo enfrentou, não teve outro governo que enfrentou tanto problema quanto o governo, quanto esses últimos anos. E agora, para finalizar, quando a coisa ia organizando, uma guerra, uma pandemia, Brumadinho, tudo aconteceu nesse governo. O delegado Antônio Furtado mostrou a preocupação dele para mim no plenário em relação à marcha da maconha e eu dei uma ideia. Bala de borracha, tonfa e gás. Isso aí resolve o problema. Mas, senhor ministro, eu gostaria de até pedir para o senhor, tem ainda alguma ideia ou se possa ser colocado em prática? Nós tivemos aqui o Habite Seguro, que é um projeto do governo federal para beneficiar operadores de segurança pública. Eu acho isso bastante importante, até porque o operador de segurança pública valorizado tem muito mais a oferecer para a sociedade no combate à criminalidade. Então nós precisamos de mais ações desse tipo do governo federal, mais ações de financiamento para o operador de segurança pública, em vários aspectos. Aí é só sentar e discutir, ampliar esse tipo de projeto, ampliar benefícios, haja vista que o governo federal não tem como dar reajuste salarial, por exemplo, para as polícias estaduais, para as polícias civis, as polícias militares. Eu acredito que projetos que beneficiem operadores de segurança pública, tanto a nível federal, estadual e até municipal, seria muito bem-vindo. Reforçaria a segurança pública. Eu sempre gosto de frisar que o operador de segurança pública bem atendido dentro dos seus direitos, com salários dignos, veículos e armamentos de última geração, tem muito mais a oferecer. Outra coisa também, trabalhar esse excludente de licitude. Isso não é uma licença para matar, é simplesmente para proteger o policial no seu serviço. Falei com o presidente Bolsonaro logo que assumiu o mandato, estive no Palácio, me recebeu, falei com ele sobre reforço na fronteira. Ele falou: Faur, não adianta mandar o policial lá, o policial voltar preso. Temos que trabalhar primeiramente a retaguarda jurídica. Então gostaria que, através de suas lideranças, o governo também nos ajudasse nesse sentido. Outra coisa, senhor ministro, que é uma pergunta efetiva, como o senhor vê, o senhor sendo ministro da Justiça e da Segurança Pública, decisões de instâncias superiores, acabando com ações policiais, com decisões judiciais, porque é infundadas suspeitas, só a informação que o policial tem não basta, só a denúncia não basta, soltando criminosos, acabando com condenações, inclusive, de bandidos. Nós vimos isso em vários casos. A justiça parece que trabalhando a favor do crime. Como é que o senhor vê isso daí? O que nós podemos fazer a respeito disso? Muito obrigado. Muito obrigado. Agora passo a palavra ao ministro. Meu amigo Tato Faur, grande Habite Seguro, é o maior projeto habitacional já feito nesse país para os policiais. É uma grande iniciativa, por isso que me permito, com todo respeito, discordar do deputado Julian Lemos quando disse que esse governo não fez nada pelos policiais. Esse governo fez muito pelos policiais, apesar de toda a dificuldade que esse governo enfrentou. Não teve outro governo que enfrentou tanto problema quanto o governo, quanto esses últimos anos. E agora, para finalizar, quando a coisa ia organizando, uma guerra, uma pandemia, Brumadinho, tudo aconteceu nesse governo. Desestabilizou a economia, desestabilizou tudo. E é aquilo que eu digo. E se não tivesse sido muito bem programado no ano de 2019, não teria vencido, não teria conseguido superar. É porque começou com um super projeto de governo e não conseguiu executar em razão desses problemas. Não fosse isso, não tinha estrutura para fazer, não tinha dinheiro para fazer. Então, apesar de todos os pesares, a gente tentou. O que eu digo ao senhor aqui estão os projetos, eu quero deixar aqui para os senhores, é o projeto de lei 731, 732, 733, 2022. O 731 trata de garantias mínimas às vítimas de crimes. O 732 é o combate à criminalidade violenta. O que eu quero dizer para os senhores? Alguma coisa precisa ser feita em relação a esse novo cangaço. Os caras estão barbarizando o Brasil, estão fechando cidade pequena, matando gente, fazendo escudo humano. E o mínimo que nós temos que ter legislação para enfrentar isso, para endurecer a cadeia desses caras, tá certo? Isso, eu já disse aqui numa entrevista nessa casa. Se você chegar numa cidade com 30 caras armados, metralhar o posto da Polícia Militar, fazer todo mundo refém, criar escudo humano, arrebentar um banco e levar dinheiro, fazer tudo isso. Se isso não for criar o terror numa cidade, eu não sei mais o que é o terror. E não adianta dizer o contrário, porque qualquer um que tivesse numa cidade dessa, num momento desse, eu queria ver se não ficaria aterrorizado. Então nós colocamos esse projeto de lei aqui, tá? É uma ideia, espero que os senhores aperfeiçoem, se assim entenderem. E o 733 é para garantir um maior amparo jurídico aos integrantes dos órgãos de segurança pública. E aí entra a questão da legítima defesa, que eu acho que ela é muito mais efetiva do que a questão da excludente da licitude. A excludente da licitude, ela
é importante, mas ela já existe. A gente tem que aperfeiçoar a questão da legítima defesa. Essa coisa dos policiólogos, dos estudiólogos que a gente tem por aí, de que querem dizer como o policial deve agir quando o fogo está vindo de lá, quando ele está encurralado, quando ele está sendo ferido e alvejado, e ainda querem dizer onde é que tem que atirar, como é que tem que atirar, e lá. Acha que os policiais são máquinas. Então isso aqui eu acho que é muito mais efetivo do ponto de vista prático e do ponto de vista dos policiais. Eu pediria aos senhores que analisassem com muito carinho isso aqui. Eu peço até desculpa se já tinha alguma iniciativa dessa na casa, mas é porque a gente se vê acuado e cobrado pela situação, pelo novo Cangaço, por essa questão das vítimas. São coisas assim que, ao meu ver, hoje, são de extrema urgência e relevância para essa casa analisar. Muito obrigado.